Capítulo 7. Revelações sob a luz da lua. A noite caiu sobre Auradon, trazendo consigo um manto de estrelas que parecia contrastar dolorosamente com a tempestade emocional que assolava o palácio. No quarto de Audrey, a iluminação suave dos abajures de cristal criava longas sombras pelas paredes decoradas. Emily estava sentada na beira da imensa cama, vestindo um novo conjunto de roupas trazido pelos servos, um vestido azul claro, simples e nobre, que acentuava a cor de seus novos olhos. Suas mãos não tremiam tanto quanto antes, mas seu olhar carregava o peso de quem acabara de ter o mundo virado do avesso. Ao redor dela, a família estava reunida. A rainha Aurora e o rei Felipe permaneciam sentados em poltronas próximas, observando cada movimento da filha com uma mistura de adoração e eterno estado de alerta. Audrey estava de pé, encostada na cabeceira da cama, com os braços cruzados, sua fúria anterior contra os filhos dos vilões agora transformada em uma melancolia protetora. No canto do quarto, a rainha Leia observava tudo com sua habitual postura rígida e aristocrática. Emily olhou para os lados, examinando o ambiente limpo e perfeito. Algo ainda a incomodava, uma peça que parecia faltar no que restara de suas memórias místicas. Ela limpou a garganta, sua voz de 14 anos ecoando suavemente pelo aposento. Alguém sabe o que aconteceu com meu livro de feitiços? Emily perguntou, olhando de Aurora para Felipe. A rainha Leia deu um passo à frente, o queixo erguido e a expressão implacável. Ela não demonstrou qualquer remorso ao responder. Eu destruí esse livro, declarou Leia, com a voz firme. Ordenei que os guardas e os servos confiscassem todas as tralhas, jaquetas pichadas e aquela imundície que você trouxe da ilha. Aquele livro de magia negra foi jogado na lareira dos fundos do palácio. Ele virou cinzas, Emily. Aquela maldita influência não vai mais tocar você. Para a surpresa de todos na sala, Emily não gritou, não chorou e nem sequer se enfureceu. Ela apenas soltou um suspiro lento, balançando a cabeça loira com uma maturidade precoce que a ilha havia forçado nela. Tudo bem, avó, disse Emily, sua voz calma, embora carregada de um tom analítico. A Malévola só me deu aquele livro minutos antes de eu entrar na limusine para vir para cá. Mas, a verdade é que aquele livro é só uma cópia do original. A Malévola nunca me daria algo que realmente pertenceu a ela, muito menos se fosse poderoso. Ainda mais se considerarmos que o livro original, na verdade, é o cajado dela. Pelo menos, essa é a informação que eu escutei dos outros vilões na ilha ao longo dos anos. Felipe e Aurora se inclinaram para a frente, prestando atenção absoluta. A menção ao cajado de Malévola sempre fora um assunto sombrio em Auradon. O que mais você ouviu na ilha, minha querida? Perguntou Felipe, sua voz de guerreiro adotando um tom estratégico. Emily olhou para o pai, organizando as memórias dos sussurros que ouvia nos becos escuros do Reduto dos Esquecidos. Eu também escutei que a Malévola é imortal. A menos que alguém destrua o cajado dela de uma vez por todas. Os vilões na ilha falavam que ela nunca morre de verdade porque fica usando o poder daquele cajado para trocar de corpo quando o atual começa a falhar ou é destruído. Eles falavam. Emily fez uma pausa, olhando especificamente para a Aurora. Eles falavam que a Malévola, no dia do batizado da mãe, já estava no terceiro corpo que ela usava na vida. Enquanto o corpo que ela habitava quando lutou contra o papai, na forma de dragão, aquele foi o quarto corpo que ela já teve. Aurora levou a mão à boca, horrorizada com a extensão da maciez mística e profana de sua antiga algoz. Emily deu de ombros levemente, soltando um suspiro confuso. Eu não sei se essa informação é realmente verdadeira, mãe, pai. Na ilha, os vilões mentem o tempo todo para parecerem mais assustadores, mas todos pareciam ter muito medo daquele cajado, mesmo ele estando teoricamente sem magia atrás da barreira. O silêncio tenso foi quebrado quando Emily desviou o olhar para as próprias mãos, o tom de sua voz caindo para algo muito mais sombrio e assustado. Mas tem algo que eu sei que é real. Mãe, pai,
A Malévola nos mandou para cá com um único objetivo. Ela queria que a gente, os filhos dos vilões, roubássemos a varinha mágica da fada madrinha no dia da coroação do bem. Ela estava obcecada com isso. E ela me ameaçou de verdade. A Malévola olhou nos meus olhos e falou que ia arrancar meus olhos com as próprias mãos se eu não fizesse o que ela mandou. Emily estremeceu, o medo genuíno brilhando em seus olhos azuis. Eu não sei se a Malévola falou o mesmo com os outros, ou se os pais do Jay, do Carlos e da Evie falaram alguma coisa terrível para eles também. Essa informação eu não tenho. Nós não compartilhávamos nossos traumas desse jeito lá. Audrey, que assistia a tudo em silêncio, sentiu um aperto no peito ao ouvir sobre a crueldade que sua irmã sofrera. Mas antes que pudesse dizer algo, Emily olhou diretamente para ela. O olhar da garota de 14 anos estava cheio de culpa e arrependimento legítimos. Audrey. Emily chamou suavemente, fazendo a irmã mais velha focar totalmente nela. Desculpa. Me desculpa pelo bem. Audrey piscou, surpresa pelo pedido de desculpas repentino. Eu não queria usar aquela poção de amor nele, confessou Emily, abaixando a cabeça. Mas a Evie e os outros me convenceram de que era a única maneira de se aproximar do bem e ter acesso aos lugares reais. Na verdade, eu queria usar só uma poção da amizade. Algo simples, só para que ele fosse legal com a gente e nos deixasse andar pelo castelo. Mas o Jay escutou o Ben falar pelos corredores que só a namorada dele estaria perto dele e da fada madrinha no altar no dia da coroação. Quando os outros souberam disso, eles me pressionaram. Disseram que se eu não mudasse a poção para uma poção de amor e virasse a namorada dele, nós falharíamos, a barreira não seria aberta e nossos pais nos destruiriam. Eu estava com tanto medo. Me desculpa, Audrey. Eu não queria tirar ele de você desse jeito. Audrey olhou para a irmã mais nova. Toda a raiva que sentira por ter sido trocada e humilhada publicamente por Ben desintegrou-se diante da percepção de que Emily fizera aquilo sob o mais puro e cruel estado de coerção e terror psicológico. Ela deu um passo à frente, sentando-se na cama ao lado de Emily, de forma voluntária, segurou a mão da irmã. Está tudo bem, Emily, disse Audrey, sua voz suave e sincera. A culpa não foi sua. Você estava tentando sobreviver a monstros. O Ben vai entender, e nós vamos consertar isso tudo. Juntos. Aurora e Felipe se aproximaram, envolvendo as duas filhas em um abraço familiar que, pela primeira vez em 14 anos, estava completo e protegido pela verdade. Capítulo 8. A rachadura no escudo de Auradon. O aconchego do abraço familiar trouxe um silêncio reconfortante para o quarto, mas na mente de Emily, as engrenagens continuavam a girar com a velocidade de quem passou a vida inteira em alerta máximo. Ela sentia o calor dos braços de Aurora, a firmeza da mão de Audrey e o olhar protetor de Felipe. Era tudo tão perfeito, tão dourado e macio que parecia irreal. Para uma garota criada na base de que o amor era uma fraqueza explorável e que ninguém dava nada de graça, aquela aceitação imediata disparou um gatilho de profunda insegurança. Emily se afastou sutilmente do abraço coletivo, encolhendo os ombros de forma tímida. Seus olhos azuis, outrora endurecidos pela farsa de Malévola, fitaram o edredom de seda com uma pontada de genuína angústia. Ela engoliu em seco, a voz de 14 anos saindo trêmula e pequena. Vocês não me odeiam? Ela perguntou, o olhar oscilando entre os rostos de sua nova família. Quero dizer, eu cheguei aqui com roupas rasgadas, pichei os muros da escola, manipulei o bem com magia mística, enganei a Audrey e passei anos tentando ser o reflexo da pior criatura do mundo. Eu era a Mal. Como vocês conseguem simplesmente me abraçar assim? Aurora sentiu o coração apertar diante da profunda cicatriz psicológica que a ilha deixara em sua filhinha. Ela se inclinou, segurando o rosto de Emily com as duas mãos, forçando a garota a olhar em seus olhos cheios de lágrimas e devoção materna. Emily, olhe para mim, pediu Aurora, com a voz embargada, mas firme. Nós nunca, jamais poderíamos odiar você. Você foi a vítima de toda essa história.
Tudo o que você fez desde que pisou em Auradon, e tudo o que viveu naquela ilha, foi o resultado de uma armadilha cruel de Malévola. Você não pichou aqueles muros por maldade. Você fazia o que precisava para sobreviver ao cativeiro. Cada erro que você acha que cometeu foi culpa da monstra que te roubou de nós. Nós te amamos, minha menina. Nós passamos 14 anos chorando por você, e nada no mundo vai mudar o fato de que você é a nossa filha. E você é a minha irmã caçula, interveio Audrey, dando um meio sorriso genuíno, apertando de leve a mão de Emily. Eu confesso que fiquei furiosa com a história do Ben, mas agora que sei a verdade, só sinto raiva de quem te forçou a fazer aquilo. Você não tem que carregar a culpa pelos planos da Malévola. Felipe assentiu com a cabeça, pousando sua mão pesada e reconfortante sobre o ombro da filha mais nova. O sangue de Auradon e o amor desta família correm em você, Emily. O passado acabou. Agora, nós olhamos para a frente. Emily piscou, limpando uma lágrima teimosa que escorreu por sua bochecha. O peso daquela validação preencheu uma lacuna profunda em seu peito. Pela primeira vez, ela se sentiu realmente segura. E foi essa sensação de segurança que permitiu que sua mente brilhante e estrategista, moldada pelas ruas perigosas da ilha, conectasse os pontos de um mistério que intrigava o reino há 14 anos. Ela respirou fundo, endireitando a postura na cama, sua expressão tornando-se séria e concentrada. Eu acho que eu sei como a Malévola escapou da ilha e conseguiu me sequestrar. Disparou Emily, fazendo com que Felipe e a rainha Leia se aproximassem imediatamente, intrigados com o tom analítico da jovem. O que você quer dizer, Emily? Perguntou Felipe, cruzando os braços. A barreira mágica ao redor da ilha foi projetada para ser impenetrável. Nenhum vilão deveria conseguir cruzar aquela linha, nem mesmo por um segundo. No sentido convencional, sim, explicou Emily, gesticulando com as mãos enquanto resgatava as memórias dos sussurros dos vilões mais velhos na ilha. Uma vez, eu estava escondida atrás dos armários do Bargain Castle, e escutei a Malévola conversando com os outros vilões de alto escalão. Ela estava se gabando sobre as propriedades da magia ancestral dela. Ela disse que possui a capacidade mística de se teleportar para qualquer objeto no mundo que ainda possua a magia dela, ou que faça parte de sua maldição original. Aurora empalideceu levemente, entendendo onde a filha queria chegar. Se a roca de fiar que ela usou para me amaldiçoar quando eu era bebê ainda existe aqui no castelo ou em algum museu. Aurora começou, a voz falhando. Exatamente, mãe, confirmou Emily, assentindo com a cabeça loira. Se a roca de fiar ainda existe e retém mesmo que uma faísca daquela magia negra original, a Malévola pode ter simplesmente usado essa conexão para se teletransportar diretamente para cá, surgindo no coração de Auradon sem precisar andar por aí. E, depois de me pegar no berço, ela usou o mesmo elo para voltar comigo, ainda bebê, para a ilha. Mas e a barreira? Questionou Audrey, confusa. A magia da barreira deveria ter bloqueado o teletransporte dela. Não. Aí é que está o detalhe. Emily explicou, os olhos azuis brilhando com a lógica que desvendara. Para isso funcionar, a barreira precisaria parar de funcionar por apenas 1 minuto, ou sofrer uma microfissura momentânea por causa de alguma oscilação mística da fada madrinha naqueles primeiros anos. E tem outra coisa. Pelo que eu aprendi nessa última semana nas aulas de história com a fada madrinha, a mecânica da barreira é muito específica. A barreira impede todo mundo de sair de dentro da ilha, mas ela não impede ninguém de entrar. Felipe trocou um olhar alarmado com a rainha Leia. A lógica de Emily era impecável e revelava uma falha de segurança histórica que Auradon jamais havia considerado. Faz todo sentido, murmurou Felipe, impressionado com a inteligência da filha de 14 anos. Se a barreira sofreu uma oscilação que permitiu que Malévola saltasse até a roca de fiar por causa da conexão de sangue e maldição, o retorno dela para a ilha com você nos braços não seria bloqueado pela barreira física, já que o domo permite a entrada de corpos e objetos, mas tranca a saída. Ela usou as nossas próprias regras contra nós. A rainha Leia soltou um suspiro pesado, sua postura rígida vacilando por um instante diante da revelação.
Aquela maldita roca de fiar. Eu ordenei que fosse guardada nas profundezas das masmorras do palácio antigo justamente para que ninguém a visse. Mal sabíamos que estávamos mantendo um portal aberto para o nosso pior pesadelo. Emily olhou para a avó e depois para os pais, sentindo que, ao expor os segredos de Malévola, ela estava finalmente ajudando a proteger a família que a acolhera com tanto amor. O mistério de seu desaparecimento estava desvendado, e Auradon agora sabia exatamente contra o que estava lidando.